aí, Andressa? Olá. E Boa aí, boa noite. noite. Tudo bem com você? Tudo bem, Diogo? E com você? Joia. Também, joia, graças a Deus. Então, Andressa, primeiramente eu vou me apresentar, porque pode ter alguém aí da sua audiência que ainda não me conhece. Galera, uma boa Ótimo. noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigues, eu sou professor de educação física, formado há mais de 10 anos. Hoje atuo exclusivamente com orientações e um curso com ajuda e principalmente conteúdo gratuito para levar vocês ao emagrecimento. Nessa época de quarentena aí, muita gente tem ficado aí muito angustiada, as academias fechadas, muitas opções para o treino ao ar livre estão inacessíveis e a gente vem com essa motivação, trazendo algo a mais para vocês, um conteúdo totalmente gratuito que ajuda vocês a manter o objetivo, manter o foco, né, Andressa? E Exatamente. aí, Andressa, seja bem-vinda mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. E se apresenta aí para essa turma. Gente, meu nome é Andressa, tenho 36 anos. Fiz a cirurgia bariátrica em 2019, dia 1º de outubro de 2019. Tenho 4 filhos, uma de 19, uma de 16, um de 12 e um de 11, e 2 enteados. Um de 16 e outro de 13. A Então, a casa é cheia, galerinha hein, bem... Andressa? Casa é cheia. Bom, Eu já tô com maravilha. 8 meses de operada. Já consegui eliminar 36 quilos. Show, show, Tô na maravilha. batalha, ainda não alcancei o peso que eu quero alcançar. E tô aí na luta. Então, Andressa, vamos lá que eu quero saber mais sobre essa história. A nossa galera aqui, o pessoal que acompanha o nosso trabalho, em maioria são pessoas que estão nessa luta também, assim como você. Muitas pessoas que estão em dúvida sobre o que fazer para buscar o resultado. E um dos nossos pontos principais desse nosso bate-papo é levar a realidade para as pessoas. É mostrar para as pessoas que somos pessoas comuns, somos de carne e osso, assim como eles, e que nós podemos sim alcançar resultados, né? Assim como você já está aí neste caminho, já com resultados muito bons, a gente vê pelas suas fotos, pela sua progressão, é uma transformação muito bacana e ela tá longe de acabar, né? Você ainda tem alguns objetivos pela frente, nós vamos Com tratar certeza. mais, nós vamos tratar sobre eles aí. E então, Andressa, eu quero te fazer primeiramente uma pergunta, que normalmente é a pergunta que eu sempre faço para abrir as lives, né? Que é como era na sua infância, se você já tinha problema com sobrepeso desde criança, se na adolescência, como que era isso? Então, Diogo, nunca tive problema com peso. Na verdade, fui uma criança bem magra, né? Uhum. Só que corpuda. Hum, Sempre fui grandona, né? Alta, enfim. A minha adolescência também, não tive problema com obesidade. Eu engravidei muito cedo, eu engravidei com 16 anos, né? uhum. Então, na minha segunda gestação, eu comecei a engordar e sempre fiquei Sim. ali acima do peso, né? Que 85 Ah, quilos, 87 quilos, sempre fiquei naquele peso ali. tá, Daí, mas deixa. conforme fui tendo as gravidezes, fui aumentando 90, 100, 105, até que eu estacionei. Eu sempre fiquei, esses pesos assim, eu fiquei bastante tempo, tá? Sim, Fiquei sim. bastante tempo nesses pesos. Não foi assim, já fui para os 100 quilos, né? Passei anos com Aham. 80, depois anos com 90, depois algum tempo com 100. Cheguei a 105 quilos, né? E no ano passado, eu tive um ganho de 15 quilos. Ah, tá. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta antes, Andresa, que aqui a gente gosta de detalhes, tá? Então, eu vou te fazer mais algumas perguntinhas até a gente chegar no ponto que você já ia me contar, mas vamos deixar isso para um pouquinho mais para frente, que é o ponto onde você estava quando foi para a cirurgia. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Então, você me disse aí que não teve dificuldades durante a infância, adolescência, e nessa época você praticava esportes ou não é muito fã? Porque você já me revelou que você não gosta muito de atividade física, né? Não gostava da aula de educação física, para falar a verdade, na escola. Eu sempre gostei muito de dançar, Aham, né? Gostava muito de dançar, então eu dançava muito, 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 sim. muito. Mas exercício físico, infelizmente, esporte, Não é não era muito a sua comigo. praia, né?
Não é. Não é. Pode falar a verdade. Isso, pode falar a verdade, Andressa. Que não aqui é a minha praia, eu tenho muita dificuldade. Aqui... Mas eu quero melhorar isso em mim, mas eu tenho muita dificuldade. É isso aí, nós estamos aqui para isso. Hoje eu quero que você saia. O meu objetivo hoje, além de levar essa notícia, de levar essa situação aí para todo mundo, que é uma situação normal demais, tá, Andressa? Muitas e muitas pessoas, desses nossos alunos, nossos seguidores, passam por uma situação muito semelhante à sua. E eu quero que você saia dessa live hoje, se eu puder pedir aí que Deus abençoe, que você saia daqui com uma visão diferente, principalmente sobre atividade física, tá? Tomara. Vamos lá que eu vou fazer uma mágica aí. Mas então, Andressa, aí a gente vê que você teve realmente essa situação a partir das gestações, né? Isso. E você falou que a primeira você estava com 16 anos. Quanto você pesava nessa época? Você gostava do seu peso? Você gostava do seu corpo? Como que é o era? peso que eu quero alcançar hoje. Aham. Nessa época eu pesava 68 quilos. Qual que é a sua altura? 1,70. 1,70. Então, é uma mulher alta e você pesava 68. E pelo que você me falou até nas fotos, dá pra gente ver que realmente você tem realmente mais corpo, né? Você nunca foi aquela pessoa magrinha. Não tem essa estrutura. Não tem estrutura quadril largo, provavelmente perna mais grossa, mas não era nada também que fosse característica de um sobrepeso ou de uma obesidade, né? Você tinha um corpo bacana e estava satisfeita, né? Exatamente. Bom, aí beleza. Então, pesando aí 68 nessa época, você vê a primeira gestação e aí é onde você começou a detalhar. Você ganhou quantos quilos? E me conta de novo aí esses detalhes dessas gestações. Como eu era muito novinha, né? Então eu ganhei 15 quilos na gestação da Vitória. Sim. E tive ela, já voltei pro meu peso normal. Aham. Já voltei, consegui voltar normal. Corpício é muito nova, né? Então ainda o corpício voltou todinho. Metabolismo ajuda. Exatamente. Agora, na segunda gestação, na verdade, eu emagreci 10 quilos. Fiquei muito magra. Eu não engordei na segunda gestação. Uhum. E eu conto até já relatei isso lá no meu Insta, que eu tomei aquela injeção de 3 meses anticoncepcional. Uhum. Quando eu voltei no doutor, eu já tinha engordado já tava com 80, eu já tinha engordado acho que mais de 10 quilos. E ele levou um susto e me perguntou, falou assim, você tem tendência à obesidade? Na minha família eu tenho, na família do meu pai. Ah, interessante. Daí eu falei, tenho. Ele falou, por que você não me avisou? Daí eu falei, uai, você não me perguntou? Como é que, né, eu vou saber? Então eu acho que daí que foi o start. Eu tenho isso na minha cabeça, né? Que foi aí que foi o start. Daí eu fiquei com 83 quilos, mais ou menos, já fiquei sobrepeso, né? Nessa época você tava com qual idade? Eu tava com 20 anos, mais ou menos. Joia. 20 anos. E aí foi após a segunda gestação que você tomou essa injeção e ganhou esse peso. Exato. Aí de lá pra cá começou a luta, né, Andressa? Exatamente. Exatamente. Então, daí eu engravidei do meu terceiro filho. Isso eu já tava com uns 90, uns 93 por aí de peso. E eu lembro, acho que tava um pouquinho mais magra. Eu lembro assim, que a gestação da Vitória eu engordei 15 quilos e voltei muito rápido porque eu era muito novinha. Da Natália eu emagreci, né? Do Emerson eu emagreci os 9 meses que eu precisava, ou os 9 quilos, né? Sim. Que os doutores falam que é normal, né? De engordar. Engordei os 9 quilos. Quando eu tive ele, voltei meu peso. E logo, quando ele tava com 5 meses, já engravidei da Emanuele, da caçulinha. Sim, sim. Daí eu também só engordei 9 quilos. Porque eu falava assim, eu não posso não posso chegar nos 3 dígitos. Eu tinha isso na minha cabeça. E eu não passei nas minhas gravidezes. Na verdade, eu me cuidei, fiz a alimentação certinha, né? E não engordei. Mas depois que eu tive, daí, meu filho, desandou. O metabolismo muda muito e naturalmente vão se passando os anos, né, Andressa? E uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, e é uma coisa que a maioria das pessoas passa por isso, eu não vou dizer que seria um mau uso do organismo, mas a falta de informação com relação aos bons hábitos
é que acaba gerando justamente essas sobrecargas que fazem a gente engordar, né? Então, desde a alimentação, a prática de qualquer esporte, qualquer um que seja, que é movimentar-se, o movimento biológico humano, muitas vezes sobrecargas estressantes, noites mal dormidas, tudo isso a gente vai calejando o nosso organismo. Imagina, eu gosto de comparar bastante com um carro, porque a maioria das pessoas tem a familiaridade com um carro, com essa máquina, né? Imagina você pegar um carro e não fazer troca de óleo, não comprar pneu novo, de vez em quando você não mandar dar uma lavada na lataria, você vai acabando com o carro. O nosso organismo, ele é mais ou menos desse jeito. Se a gente não vai cuidando, e muitas vezes, como a gente não tem esse manual, esses aplicativos de fábrica, é onde acontece que, quando a gente assusta, a situação não tá bacana como a gente gostaria. Mas a boa notícia, Andressa, a gente pode sempre reverter. A qualquer momento é possível reverter. Se tratando principalmente de situações onde a gente consegue controlar, né? Outro dia eu estava conversando com uma aluna aqui, que é uma ex-obesa, que perdeu 65 quilos, e ela falou, Diogo, ela perdeu 65 quilos sem cirurgia, somente com força de vontade, e ela falou, Diogo, um belo dia eu me deparei com uma doença que era a obesidade, e eu pensei, poxa, se eu quiser, eu consigo me curar. Diferente de uma pessoa que tem um câncer, uma leucemia, que você depende de mais fatores externos, de tratamentos muito mais agressivos. A obesidade é possível se você conseguir controlar, mas aí é que está o detalhe, Andressa, porque para você controlar, você tem que saber, você tem que conhecer o que está acontecendo. Não tem como eu pedir para você, entra no carro e dirige, se você não tiver passado por uma autoescola, entende? Então é mais ou menos por aí. E essa é a chave que você, um determinado ponto, essa é a chave que virou dentro de você falar assim, não, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer algo, correto? E aí é aonde a gente vai chegar agora, onde você me disse que foi de mais recente, né, que você começou a ganhar mais peso. E qual que foi o máximo que você atingiu mesmo, que você me falou? 120. 120. Foi ano passado você estava com esse peso? 120 quilos, exato. E até chegar nesse peso, Andressa, eu penso assim, do final da sua última gestação para cá, até você chegar nesse ponto, foram quantos anos ganhando peso? Foram 11... Na verdade, eu tô obesa, né? Na obesidade grau 1, que eu fui da grau 1 até a grau 3, né? Sim. Eu tô há 8 anos. 8 anos. Já saí, então, graças a Deus, hein? Tô sobrepeso agora. Mas eu fiquei durante 8 anos obesa. Aí é legal, então, a gente fazer justamente esse detalhamento, para o pessoal entender bem. De 8 anos para cá é que você entrou na obesidade grau 1. Exato. Foi quando você passou aí dos 95 quilos. Exatamente. Pela sua altura, mais ou menos. Na verdade, Diogo, a gente sempre... Assim, eu sempre fiz as dietas, eu fiz a dieta do CAN, né? Sempre fiz aquelas dietas bem restritas. Conseguia perder, eu usava remédio, né? Sim, sem problema. Conseguia perder o peso, mas daí quando voltava o peso e mais um pouquinho, né? Esse é que é o ponto. Então, foi o meu ritmo. Então, eu consegui emagrecer um pouco, daí voltava, e era essa luta, né? Até quando eu tava, até uns 3 anos atrás, eu fiquei uns 3 anos nos 105 quilos, né? Fiquei uns 3 anos, mais ou menos. Que eu consegui ir pra 100, 101, ficava nisso. E voltava. Mas sempre que você, desde a primeira vez que você entrou nos 3 dígitos, ou seja, você passou da casa de 100... O seu alerta já disparou, né? Sim. Apesar que eu gosto de falar assim, eu nunca deixei minha autoestima abalar, né? Assim, mesmo gordinha, eu sempre gostei de me vestir bem, de me cuidar, né? Não deixava esse ponto negativo, assim, ficar me atormentando, né? Sim. Então eu era tranquila, na verdade, com 105 quilos, porque eu sou alta. Eu tenho um corpo mais ou menos desenhado, então até as próprias pessoas não me enxergavam gorda. Quando eu mostro a minha foto hoje de 120 quilos, as pessoas próximas falam, gente, Andressa, eu não te via desse tamanho, né? Não me via bem gordona, porque eu tava muito gorda com 120 quilos, que foi o start. Eu fui uma gordinha, assim, graças a Deus, saudável, tá?
saudável. Eu fiz a bariátrica por causa do meu IMC, que estava em grau 3, né? Tava com 41,52, que é a mórbida. Quando a gente ouve essa palavra mórbida, eu só penso em quilos mortais, né? Exatamente. Os obesos, né? Pessoas bem gordas. Eu falava, gente, eu tô grau 3, meu Deus do céu. Então, daí que veio o start de eu falar, não, aonde eu vou parar? Então, por mais que não tinha problema nenhum de saúde, né? Eu era indicado pro meu IMC, a cirurgia. Daí eu fui e até porque você é jovem também, né, Andressa? Você tá com 36, né, que você me falou? Isso, 36. Então você tá super jovem ainda, né? Eu tenho conversado, sempre eu tô fazendo essas lives aqui, às vezes eu converso com alunos de 45, alunos de 40, 48... E assim, a gente ainda sempre considera que somos jovens, né? Eu tô com 33 agora, eu me sinto melhor do que quando eu tinha 20. Mas eu falo, o problema da obesidade realmente, problemas decorrentes da obesidade, eles podem vir em qualquer momento. Mas a partir assim dos 40, 45 já complica muito mais. Porque aí você já tem um risco iminente de um infarto, de um derrame, de alguma coisa do tipo, né? Mas então, Andressa, aqui agora deu pra gente entender bastante, você detalhou bem e eu vou só esclarecer pro pessoal. Então, a situação é a seguinte, esse é o panorama da Andressa em 2019. Ela já tinha chegado em 120 quilos após altos e baixos, fazendo dietas muito restritivas, dietas malucas, possivelmente, né, Andressa? Sim. Uso de remédios para tentar, provavelmente deve ter sido aqueles inibidores de apetite, essas coisas do tipo, que às vezes faz a pessoa ficar sem comer e aí você emagrece ali 10 quilos, mas quando tira o remédio ganha 15, ganha 20. Exatamente, é isso mesmo. Isso, e eu tô te falando isso, Andressa, porque eu já vi essa história repetir várias e várias vezes, tá? E não tem problema nenhum, tá, Andressa? Você com certeza não tinha a informação que você tem hoje, porque se você tivesse, possivelmente você já teria encurtado esse caminho e já teria feito a forma correta, tá? E é por isso que nós estamos aqui agora. É justamente para levar esse conhecimento, essa notícia, para as pessoas que estão nos assistindo. Porque, galera, não adianta tomar remédio para emagrecer, ele só funciona naquele momento. Depois você perde e ganha peso de novo. Se você tomar remédios, por exemplo, para controlar a ansiedade, que não seja com acompanhamento médico, psicológico, de um psiquiatra, que acontece, não é o caso da Andressa, mas acontece também, tá, Andressa, da pessoa tomar um ansiolítico, que ele acaba inibindo o apetite também. Só que na hora que a pessoa tira esse ansiolítico por conta dos efeitos colaterais, às vezes a pessoa vai ficar ali sonolenta, letárgica, vai começar a sentir que não tá legal. Na hora que ela tira, o apetite volta arrebentando e a pessoa come errado de novo. O próprio fator da pessoa não saber fazer uma alimentação saudável de verdade, porque hoje a gente tem aí muito difundido vários conceitos de alimentação, mas a gente precisa ir além, precisa ter um entendimento de nutrientes, de metabolismo, de como funciona a biologia individual de cada um, para conseguir chegar num ponto de adequar uma alimentação. E aí é com acompanhamento profissional, com conhecimento, assistindo e conhecendo seu corpo, tá? E hoje você já está num nível, Andressa, que você já tem um conhecimento maior, porque naturalmente a pessoa, para passar por uma cirurgia bariátrica, e aqui a gente fala, galera, a bariátrica é uma ferramenta que ajuda demais no emagrecimento, mas sozinha ela não funciona. E hoje a gente sabe que, pelo menos nos bons consultórios, os bons médicos, eles não operam qualquer pessoa. A pessoa, para ela fazer uma cirurgia bariátrica, a sua foi sleeve ou foi bypass, Andressa? Foi bypass. Bypass. A pessoa, para ela conseguir fazer uma bariátrica, primeiro ela tem que passar por psicólogo, ela tem que conversar com as pessoas. E igual eu estava conversando com um aluno aqui no sábado, ele falou que ele foi tentar a bariátrica e o médico perguntou para ele, você já fez dieta, já fez boa alimentação? E ele falou que não. O médico falou, meu amigo, bariátrica é só quando você já tentou de tudo e não conseguiu. E mesmo assim, é um dos recursos, porque a gente sabe que se a pessoa faz a cirurgia e não cuidar da mente, não cuidar da mentalidade, não cuidar da alimentação, ela perde a cirurgia. E hoje a gente já consegue ver aí num panorama onde já tem aí 8 meses, né, que você operou, mais ou menos, desde outubro. Você já perdeu 36 quilos, né, Andressa? Exato.
Pô, bacana demais. Então hoje você tá pesando aí 84, né? Na verdade, assim, porque quando eu busquei ajuda, eu estava com 120 quilos, mas no dia da cirurgia eu estava com 118,400. Ah, tá. Então eu conto a partir da cirurgia, 118. Tá. Então hoje, na verdade, você tá pesando aí 82,5, 83. Isso, exatamente. Então eu tô bom de matemática. Maravilha, Andressa. E aí o que acontece é o seguinte, o que eu quero que você conte pra gente agora é o que aconteceu, qual foi o ponto limite, qual foi o ponto de virada onde você falou assim, não dá mais. Foi você viu o seu reflexo em um espelho e você não se reconheceu, ou você passou por alguma situação, o que aconteceu que você falou, não posso mais, eu preciso transformar a minha vida? Então, começaram alguns sintomas da obesidade que eu não tinha comorbidades, né? Não tinha colesterol, não tinha nada dessas coisas, né? Uhum. Mas eu tinha o quê? Dores nas pernas, tipo, começava a andar e eu tinha que parar, porque minha batata, ela queimava de um tipo assim, que travava, eu não conseguia andar. Uhum. Dores nas costas quando dormia. Eu falando, cansada, sabe? Daí eu comecei a escada, notar... então, nem pensar. Ah, meu filho, olha. Então eu comecei a notar essas coisas, assim, começaram a dar esse start, né? E também que as roupas já não estavam mais cabendo em mim e eu me recusava a comprar número 50. Eu falei, ai... Então eu usava a calça estourando, 48 estourando. Então, nesse momento, mas na verdade, quando eu fiz o meu IMC, porque eu sempre tive esse costume de fazer o IMC, sempre. E quando eu fiz o IMC, que eu vi que eu estava com um grau 3, daí que deu o start, que eu precisava de ajuda, porque senão onde que eu iria parar, né? Uhum. Porque eu entrei, na verdade, em 2019, num setor da empresa do meu pai, que mexeu, eu acho que mexeu muito com o meu psicológico. Até hoje eu tava pensando nisso. Porque quando eu, no meu caso, né? Eu tava feliz, comia. Nervosa, comia. Estressada, comia. E meio que a comida me dava aquele momento, assim, de equilíbrio pra mim, né? Que eu conseguia centrar. Eu ia lá, comia alguma coisa e já passava aquele negócio, já conseguia me centrar de novo na situação. E hoje eu não consigo mais comer, né? Então, hoje eu ainda estou aprendendo aonde eu vou canalizar essa situação dos sentimentos, né? Que a gente, quando tá nesse vício, que eu até chamava a comida de vício pra mim, né? Uhum. Nesse vício da comida, enfim. Então, eu sou assim, tá? Eu me perco às vezes eu tô falando aqui, eu já tô não preocupa não, pode deixar tomar um raciocínio. É legal, Andressa, você falar, e eu até, deixa eu só ver o horário aqui, porque a nossa live, quando assusta, ela cai. Andressa, é muito legal você falar isso, porque é um problema muito recorrente na maioria dos alunos que eu converso, que eu atendo, que eu ajudo, que é essa situação de não perceber o alimento como uma fonte de energia. Exato. E torna-se um vício gostoso demais, porque comer é muito bom, principalmente quando a gente está comendo coisas gostosas. E cada ano que passa, o pessoal se supera aí na culinária. Você tem os programas tipo MasterChef e o pessoal fazendo cada dia mais, um sanduíche artesanal mais gostoso que o outro, um sorvete, um açaí, e a gente vai nessa, porque é muito bom realmente. Só que a questão toda é, se você entra num ciclo vicioso de se recompensar com alimento, isso é muito perigoso, porque normalmente é um ciclo que, se você não tem um controle já por trás, você se perde nele. E é igual você falou, tô feliz, vou sair para comer. Hoje vai ser uma pizza, vai ser um sanduíche. Hoje é o aniversário do meu pai, aniversário do meu esposo, vamos na churrascaria, vamos comer alguma coisa, vamos sair, vamos num jantar. E é assim, o brasileiro tem essa tradição muito forte de eventos sociais com uma comida muito boa, e nenhum problema com relação a isso. Mas a questão é quando a pessoa para de contabilizar ou de controlar esse detalhe, e isso começa a virar uma coisa prejudicial na saúde. E aí você esclareceu uma situação que acontece demais, Andressa. É a pessoa que realmente está triste, come. Está feliz, come. Quer sair, come. Quer ficar em casa,
eu já tive crise de compulsão alimentar de eu chegar no shopping, na praça de alimentação, falar, eu vou comer McDonald's. Ia lá, comia o lanche do McDonald's. Daí eu falava assim, não saciava, eu falava assim, eu quero agora, sei lá, ia lá comer um macarrão. Eu cheguei a ir em 3 restaurantes diferentes na mesma, tipo, eu terminava, já ia, comia, terminava. Que eu falava, gente do céu. E depois eu me culpava. Mas eu acho que aconteceu só umas 2 vezes essa compulsão, assim, que depois eu fui analisar por que aconteceu isso, né? E hoje, essa questão de você, igual a gente estava até comentando antes de fazer a live, hoje eu tô aprendendo aprendendo a comer novamente, para falar a verdade, né? Eu como muito pouco, né? Então, eu não sigo dieta, tá? Não sigo dieta, até porque eu comprava as dietas aqui para casa, eu tenho muita gente. Quando ia ver, já tinha comido. Então não dava para mim fazer, sabe, comprar e seguir a dieta certinha. Para mim não rola. Então eu faço o quê? Eu como o que tem em casa. Sim. O meu grande problema, que eu falo que foi meu problema mesmo, que eu identifiquei da obesidade, foi pão. Era pão de manhã até a noite. Eu trocava todas as refeições por pão. Todas. Então, meu problema era o quê? Salgado. Coxinha, risole, pizza. Era esses os meus problemas com a obesidade. Eu creio que é isso porque... Enfim, mas hoje eu não tirei meu pãozinho, sabe? Hoje eu comia o quê? 3, 4 pães de manhã, né? Hoje eu como meio pão. Mas não deixei de comer meu pãozinho. Sim. E eu não sigo a dieta, igual eu falei aqui. Não sigo uma dieta. Tento comer o quê? As pequenas porções que eu consigo comer, né? Mas eu não passo vontade também. Eu tive a consulta com o doutor, né? A semana retrasada. E ele falou, Andressa, a gente não faz a bariátrica para viver de dieta. Né? Então, eu tive toda essa experiência com restrição alimentar, tipo, de cortar tudo, depois sair que nem uma doida, comendo tudo que via pela frente. Sim. Então, hoje eu tô aprendendo novamente a comer certinho. Então, eu tomo meu café da manhã, né? Meu café com leite, meu meio pãozinho. Vou pro almoço, como lá meu arrozinho, quando tem, meu macarrãozinho. Enfim, o que tiver, igual eu falei, o que tiver eu como. Tudo bonitinho. Sim. Mas, tenho 6 filhos. Se eu compro uma pizza, eu como um pedacinho de pizza. Compro um hambúrguer, eu não consigo mais comer o inteiro, né? Como lá, dou umas 3, 4 mordidas no hambúrguer só. Então, assim, hoje eu não vivo essa restrição. Eu vivo, até porque, é igual você falou, a gente faz a bariátrica, é uma ferramenta, não é um milagre, né? Exatamente. Então, eu não faço essa restrição. Até a minha perca, assim, cada um tem seu ritmo de perca de peso também, né? A minha perca hoje tá em torno de 2,5 kg por mês, né? E tá indo bem, é um número bom, é um bom número. O meu doutor falou assim, você tá na média, olha aí, eu tô na média. Sim. Tô na média. Eu vejo pessoas assim que eu sigo, que já alcançaram a meta, alcançaram a meta muito rápida. Eu já joguei para 1 ano a minha meta. Eu vou alcançar, né? É isso que eu coloquei na minha cabeça, que eu vou alcançar, que eu tenho essa dificuldade com o exercício físico. Mas o meu doutor falou assim, Andressa, o exercício físico ele vai te ajudar a manter o peso. Porque o meu grande medo é o reganho que todo mundo que fez a cirurgia bariátrica tem depois de 2 anos, né, enfim, que tem um reganho de peso. Então essa é a minha preocupação. É isso aí que a gente vai esclarecer. Bacana demais, Andressa. E aí, então, entrando nessa parte aí, trazendo para a galera aí justamente esse panorama. O que acontece? A cirurgia bariátrica, eu vou falar assim que se você tem vários tratamentos, ela é uma das ferramentas de tratamento de choque. Porque a Andressa, mais do que ninguém, ela sabe como é você sair de uma cirurgia e não conseguir tomar um copo de água. Eu não consigo tomar um copo de água até hoje, para falar a verdade. Glú. Então, essa situação, galera, qual que é sem fazer juízo de valor, tá, Andressa? Se realmente
É uma ferramenta que se disponibiliza para principalmente para as pessoas que já estão numa situação onde só com dieta ou treino ou somente com força de vontade a pessoa não conseguiu. Porque a situação imagina que você tem um estômago gigante, que você consegue comer muito, e igual você relatou aí que em uma determinada ocasião você conseguiu fazer uma alimentação muito acima, quando você percebeu você nem acreditou. E aí você tem um estômago grande, quando você vai lá e faz uma cirurgia que ele fica pequeniníssimo. Se você tomar um copo d'água desprevenido, você vai sentir uma dor. Eu não sei se você chegou a passar por isso, Andressa, de Não, sentir a ainda dor não. pós-bariátrica, por às vezes, sem querer, sem pensar, você vai ali naquela força do hábito e bebe muito líquido ou come muito de uma vez só, sem querer. E é uma dor, assim, que vários alunos que passaram por isso já me falaram que é excruciante mesmo. Da pessoa achar que vai estourar, que vai arrebentar lá dentro dela de tanto que dói. E aí, quando a pessoa passa por uma dor tão grande assim, que não foi o seu caso, e que bom, porque, ou seja, você está consciente, e isso é Eu não um bom forço. indício, Eu não isso é um bom forço. indício, é excelente, porque muitas pessoas que passam pela cirurgia vão lá e começam a forçar o estômago de novo. E o estômago da gente, ele tem uma capacidade elástica e regenerativa muito grande. Muitas vezes, por que a pessoa depois de 2, 3, 4 anos, ela ganha o peso total, ou às vezes até mais, ou próximo, pós-bariátrico? Porque a pessoa não tem essa consciência de que ela precisa frear a boca dela. Que ela precisa frear na alimentação. Hoje, você, pelo seu relato, você já me demonstra que você já está com essa consciência. Então, a sua probabilidade de sucesso é muito maior, porque você ainda tem um longo caminho pela frente para amadurecer isso muito mais. E isso é uma coisa muito boa, tá, Andressa? Porém, o que a gente precisa deixar aqui para as pessoas é justamente isso, que a bariátrica, ela, sim, tem muitos transtornos no pós-cirúrgico, da pessoa às vezes emagrecer demais de uma vez só, que também não é o caso da Andressa, ela tá indo muito consciente, mas tem pessoas, por exemplo, que emagrecem de uma vez só e a pessoa fica com anemia, pode ter algum outro tipo de doença, o sistema imunológico vai abaixar demais, nessa época aí de coronavírus isso é um perigo, né? É verdade. E naturalmente, quando a pessoa emagrece demais, a pele da pessoa cai de uma vez só. E um problema que assombra muito, principalmente as mulheres, que é a flacidez, né, André? Foi uma das minhas perguntas para o doutor, referente a isso. Porque eu já tinha visto alguns casos de bariátricos que ficaram com o rosto envelhecido, né? Isso. E ele me explicou, na verdade, o meu doutor, ele fez a bariátrica, e ele me explicou que a proteína, né, a gente perde muita proteína. Então realmente cai. Mas ele falou assim, quantos anos você me dá? Tal. A gente até teve essa conversa, deu uma idade, né, abaixo do que ele tem. Ele falou, olha, eu tenho tanto. E eu fiz a cirurgia. Então, com o tempo, volta ao normal, né? Isso. Volta ao normal. Eu não sei se essa dor que você falou é o dumping. Eu já passei pelo dumping. Entendeu? É horrível. Meu Deus, é terrível o dumping. É isso mesmo. Meu pai do céu. Olha. Dói. Não, é horrível. Aí, na hora que, só de lembrar isso, você perde a fome na hora, né, Andressa? Meu pai, é horrível. Então, mas às vezes a gente até que arrisca. Eu comecei a fazer agora uma anotação para saber quais os alimentos que me... Porque eu já vi relatos de pessoas que tiveram dumping com maçã. Tipo, sabe? Então, eu acho que varia muito mesmo do organismo. O meu dumping foi com chocolatado, leite com achocolatado. Esse eu identifiquei. Eu tive 4 dumpings nesses 8 meses. Consegui identificar que se eu tomar leite com Nescau me dá dumping. Então eu não quero mais tomar leite com Nescau. É porque na hora que você ingere, muitas vezes ele dá uma fermentada e aí enche demais. Aí vem a dor, né? E aí, ou seja, tem mais líquido ou alimento ali do que a capacidade do seu estômago, que foi reduzida por causa da cirurgia, aguenta suportar. É uma dor que você mesmo falou aí, que... É horrível. Mas o que eu quero chegar aqui, o ponto da situação é, galera, se você ainda não tentou de verdade o emagrecimento, com alimentação bacana, com uma atividade física inicial, ninguém precisa começar indo numa academia 5 vezes por semana, ou começar fazendo uma maratona. Ninguém começa assim. Se você ainda não tentou esses recursos, de repente com um acompanhamento psicológico, talvez você possa esperar um pouco e não se submeter ao último recurso, que é a bariátrica. O caso da Andressa, ela já tinha histórico e ela teve um ótimo médico aí, pelo que ela está falando.
que deu todas as instruções. E o que eu digo é justamente isso. Se você tem a possibilidade de comer menos e se manter assim, sem a bariátrica, ótimo. Porque o que a bariátrica faz é justamente isso. É reduzir o tamanho do seu estômago, ou seja, você vai ser obrigado, você não tem outra opção a não ser comer pouquíssimo, e é por isso que a pessoa emagrece. No final das contas, o raciocínio é o mesmo. O que faz a pessoa emagrecer não é a cirurgia, é o fator dela comer menos. Só que a bariátrica, ela gera num primeiro momento um bloqueio que, se a pessoa furar, ela vai sentir muita dor. E aí, quando a pessoa pensa nisso, ela já não vai ter aquele mesmo apetite, né, Andressa? Agora, passando para a parte aí bacana da situação, Andressa. Uma coisa que a gente pode observar quando vê até as suas fotos do seu Instagram é que você é uma mulher muito vaidosa. E isso é muito bacana, porque você faz ali os seus antes e depois com os looks, né? E tudo mais, e a gente vê a transformação. O quanto que esses 36 quilos já fizeram diferença para você. Mas, quando você chegar no peso, igual você falou que gostaria de pesar aí novamente aí os seus 68, talvez, eu não sei se seria esse o peso ideal, tá, Andressa? Talvez aí uns 70, 72, pensando que você vai estar saudável, que você vai ter aí uma musculatura para segurar, porque para você conseguir fugir da flacidez, tá bom? Meu filho, já tá tudo flácido aqui já. Pois é. Tá tudo flácido. E aí é a parte que a gente vai entrar agora, Andressa, que eu quero trazer para vocês esse panorama, para você e para os nossos seguidores, o panorama de o que acontece após o emagrecimento brusco, após a pessoa começar a emagrecer muito. Que a realidade é essa. A pessoa começa a perder muito peso e a pele já estava muito esticada, a pele cai e a pele vai para algum lugar. Inclusive, eu convido você, Andressa, e os outros seguidores a assistirem a live que eu fiz, que está gravada lá no meu YouTube e aqui no Instagram, com uma médica dermatologista, doutora Letícia, e ela falou tudo sobre flacidez. Então, não vou ficar falando sobre flacidez, mas uma das importâncias para que você não tenha essa queda brusca da pele é que você tenha uma alimentação correta, consumindo proteínas e principalmente que o seu metabolismo esteja ativo. O que é um metabolismo ativo, Andressa? Vamos lá. Imagina que você tem um carro com motor 1.0. É aquele carro econômico, que no morro ele não consegue subir com a mesma facilidade, que numa ultrapassagem você não tem segurança, que de repente ele não consegue carregar um monte de gente. É aquela situação do carro 1.0. Agora pensa você ter um outro carro, um motor V6 turbo, um carro potente, um carro que você pisa, ele acelera, um carro bacana, um carro que, se precisar de uma retomada, ele vai. É o metabolismo. Se você tem um carro bacana, Andressa, na hora que você precisa dele, ele está ali pronto para conseguir. É a mesma coisa no seu corpo. Hoje você busca, e todas as pessoas que buscam emagrecer, um resultado, uma forma de conseguir se olhar e falar assim, poxa, eu consegui superar e eu estou bem. Não é aquele emagrecimento onde a pessoa depois fica com aspecto, às vezes, de estar doente. Ou aquele emagrecimento onde a pessoa tem que continuar numa dieta pro resto da vida, que é o que você falou. Ninguém quer isso. Para você chegar neste nível, Andressa, e lá daqui a uns 6 meses você vai começar a perceber bastante isso, e eu vou te acompanhar de perto para te ajudar o máximo possível, como eu já tinha te prometido. A nossa situação é que você acelere o seu metabolismo. E acelerar o metabolismo, Andressa, a melhor maneira para isso é através da atividade física. Só que aqui a gente tem que definir um detalhe. Primeira coisa, quando a gente fala em atividade física, hoje, se eu falo com você, Andressa, eu preciso que você faça atividade física, o que vem na sua cabeça? Quando eu falo preguiça. Isso com você? Preguiça. Mas assim, quando eu falo, Andressa, qual é o esporte que você não gosta de fazer, por exemplo? Você gosta de academia, ou gosta de corrida, ou você não gosta de nenhum deles? Eu ia falar todos. Qual que você não gosta? Todos. Pois é, mas você tem um ponto forte aí que você me falou, que você falou que você adora dançar. Exato. Amo dançar. Pronto. Isso é verdade. Então, essa, galera, é a forma correta de você iniciar nas atividades. É iniciar fazendo uma coisa que você gosta, que você tem interesse. Então, Andressa, o meu conselho para você é que você comece, assim que você puder, agora com quarentena, realmente dificulta, tá? Então, não vou te propor essa tortura de você começar a se exercitar
em casa, sozinho, porque possivelmente isso não iria para frente, tá? Mas um aconselhamento que eu te dou agora é o seguinte. Uma semana eu fiz certinho, com meu primo, Sim. que é personal, fiz exercício, mas depois não segui, Mati. Sim, e sem problema nenhum, tá, Andressa? É porque o momento não estava mais propício. Mas o que eu te recomendo seria você matricular em uma academia que tivesse aula de dança, tá? Então, porque você vai começar... Se você fizer 2 vezes por semana, Andressa, tá ótimo, tá excelente. Começar 2 vezes por semana não é tão difícil, é? Então, menino, deixa eu te falar. Aqui no meu condomínio, meu filho, tem tudo isso. Tem academia, tem zumba, tem tudo. Pra tu ver. É só descer o elevador. Mas aí tem um problema. Eu quero me esforçar. Na verdade, eu sempre falo no meu Insta, eu falo, gente, vocês não veem minha rotina alimentar, que eu não mostro minha rotina alimentar, e nem exercício físico. Mas eu sempre falo assim, mas eu quero melhorar isso. Eu quero melhorar, porque a gente sempre quer melhorar, né, Diogo? Sim. E eu sei que o exercício físico é importante. Então eu quero mudar isso aqui, ó. Entendeu? Só que esse planejamento, Andressa, ele é essencial para que você acerte, tá? Então, por exemplo, impedimentos para você fazer aula no seu próprio condomínio. Os vizinhos, o julgamento, as pessoas que às vezes você vai chegar ali e a pessoa, essa aí não vai para frente, não. E esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento que a gente tem com relação aos outros, é muito complicado, realmente. Então, o que eu te aconselharia seria buscar um estímulo fora, tá? Se você tiver uma possibilidade de uma academia de dança aí próximo da sua casa, que você não tem que deslocar demais, entendeu? De repente, uma academia mesmo, que tenha aulas de dança e outras aulas aeróbicas, tipo assim, um jump, entende? Uma aula aeróbica em grupo, porque você não vai estar ali sujeita a essa situação do ambiente, que é um ambiente que cobra, e a gente sabe disso, e o quanto isso é ruim, tá? Porque você às vezes vai um dia, não vai no outro, as pessoas já te olham diferentes. Quando você vai para um ambiente onde ninguém te conhece, isso não existe, tá, Andressa? Então eu tô te falando assim, com a experiência de vários e vários casos de sucesso. Compensa, de repente, num primeiro momento, até você se habituar realmente, uma academia fora, externa, beleza? Aí você começa assim, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana não é muito, não é tão difícil assim. É você ir na academia 1 vez a cada 3 dias. Beleza? Só na aula de dança, Andressa. Só no que você gosta. Bacana? Mas eu ia falar, essa questão aí dos outros falar, eu não ligo não, meu filho. Não? Então pronto. Não tem problema não. Mas a vantagem da academia, sabe o que é? Que você vai começar ali primeira, segunda semana com 2 vezes na aula de dança. Aí você tenta ir uma terceira vez para conhecer um jump. Aí você vai começar a fazer a amizade dentro da academia, porque você é muito comunicativa, eu sei disso. Ô, Diogo, deixa eu te falar. Olha, essa questão de academia eu já não gosto, porque a gente tem que fazer fidelidade. Daí você fica pagando lá um negócio sem você ir. Sim. Ó, daí o que acontece? Teve uma vez que eu carreguei a minha amiga pra fazer academia. Ela pagou 12 meses. Ela acho que foi 2 vezes. Sim. Então essa questão da academia, uma coisa que eu tava pensando é polidense. Eu gosto de polidense. É uma boa também. Eu tô Achei falando que é um negócio Andressa, diferente, talvez chama esse negócio, daí entra no negócio tipo sair daqui, né, do condomínio. Exato. Polidense, que eu já tinha procurado quando eu fiz a Bari. Isso. Eu acho que só polidense. E é um esporte que demanda, viu? É um esporte que você vai gostar e que tem uma alta demanda energética, é muito bom. Então, e serve para outras coisas também, né? Pois é. Então, assim, com certeza isso ajuda demais. E olha só de ver esse sorriso no seu rosto, Andressa, a gente já vê que você vai afinizar com a situação. E eu tô falando dando exemplos... Eu pretendo. Acabando essa pandemia, eu pretendo me centralizar no exercício também. Maravilha. E eu tô dando um exemplo, assim, de academia, é só uma alternativa. Não quer dizer que tenha que ser isso, não. Eu tô tentando trabalhar aqui com os fatores... Abrir a mente, Exato. Né? Que é o mais importante, porque... Aí o ponto-chave, Andressa, onde a gente vai entrar, que é o seguinte: para uma pessoa que está sedentária, ou seja, sem fazer esporte, sem fazer exercício nenhum, qualquer caminhada é muito boa. Entende?
Então, se você não puder, por exemplo, por agora entrar no pole dance e se essas aulas estiverem suspensas no seu condomínio, uma caminhada que você fizer 2 vezes por semana já tá bom demais. Entende, Andressa? Porque o maior problema das pessoas que começam na atividade física é tentar abraçar o mundo de uma vez só. E isso não funciona. Você tem que começar aos poucos. Então comece um pouquinho cada dia. Um pouquinho cada semana, para ser mais específico. Aí, Andressa, você começa... Por exemplo, pode começar a partir de amanhã, se você quiser, a partir de quinta-feira. Começa a fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos, de preferência ouvindo uma música que você gosta muito. Entende? Eu tô com problema aí de fone, que eu não tenho aqui do meu iPhone. Mas eu acho que a música ajuda muito, porque você esquece do tempo. Né? E tá fácil, viu, Andressa? Porque se você entrar no Mercado Livre aí, você compra esse fonezinho então, aí sem menino, precisar. Tem que comprar esse fone logo. Dá um clique, hein? Finalizando a nossa live, você já manda entregar aí, ó. E aí, Andressa, vamos lá. Você pega ali a música, a sua playlist e vai fazer uma caminhada. 40 minutos, 2 vezes por semana para começar. Nas 2 primeiras semanas, Andressa, tá ótimo. É assim que a gente começa. A partir da 3ª semana, você já pode, por exemplo, entrar com essa aula aeróbica aí do seu condomínio, essa aula de dança, ou de repente entrar com esse pole dance também. Aí imagina se você fizer 2 vezes por semana o pole dance ou a aula de dança, e mais uma vez só a caminhada, porque aí você já vai somar 3 atividades na semana. Entende? Eu penso nisso, Diogo. Pois é, mas aí mais do que pensar, Andressa, aí vem tem um ponto. Que fazer. Você tem que... Não, mas não é só fazer, você tem que fazer aqui na sua mente. É você marcar o compromisso. Porque eu tenho certeza, por exemplo, se você marcar com uma amiga no shopping em determinado horário, você não vai furar. Agora, quando a gente coloca assim, eu vou fazer a caminhada, mas você não marca o dia, não marca o horário, você não faz. Entendeu? Aí é que vem o segredo. Então você precisa agora, Andressa, desse planejamento. É, por exemplo, pegar às vezes um calendário, ou pegar na sua agenda do seu celular, ou anotar aí num recadinho de geladeira. Põe o despertador do telefone. Hoje à tarde, às 5 horas, eu vou fazer a caminhada. Entende? Ou o horário que for. Ou então, amanhã cedo, tal horário. Aí seu despertador vai tocar 30 minutos antes para te lembrar que você vai fazer. Porque ali você marcou. E, naturalmente, quando a gente marca o compromisso, dificilmente a gente fura. Se você falar assim, eu vou fazer tal dia e tal horário, toda segunda e quinta-feira, toda terça e todo sábado, não importa o dia, mas marque esse dia e esse horário, Andressa, num horário que seja viável para você. A partir do momento que você marcou a data e marcou o horário, o seu organismo vai trabalhar em função daquilo. Agora, se você deixar assim, eu vou fazer, mas você não marca, você não está errando. Porque você vai fazer, você não falou quando era. E aí, se você deixar para o mês que vem, você vai estar tranquila com isso. O mais importante num primeiro momento é isso. Marque a data, marque o dia e o compromisso com você mesma. 2 vezes por semana. Andressa, se você pensar comigo, ó, o que é 1 horinha a cada 72 horas? O que é 1 hora em 72 horas? Se você fizer atividade física 1 vez a cada 3 dias, é 1 hora em 72 horas. Entendeu? Com certeza tempo você tem. Aí você pode ter um outro fator. Como você tem seus filhos, de repente você vai pegar e vai falar com seu filho, ó, filho, vamos lá, enquanto eu vou fazer uma caminhada, vamos lá que você vai comigo, eu quero conversar com você hoje. Vamos comigo, a mãe tá precisando bater um papo, eu quero trocar uma ideia, eu quero me aproximar de você, seja do seu filho, seja do seu marido. Com certeza eles vão te apoiar. Algum deles, você falou que você tem 6 aí, um deles vai. Então você vai marcar esse bate-papo, por exemplo, com seu filho, falar assim, ó, tal dia, tal horário, você vai comigo, não vai? Então tá marcado. Você marcou, você não vai furar. Entendeu? E aí você utiliza dessa forma. Andressa, esse é o início. Agora, a pessoa que quer começar e ela fala, eu vou me matricular numa academia, vou lá 5 vezes por semana, vou pagar o anual e ela não tem hábito, tá errado. Não faça isso, galera. Não faça isso. Não recomendo isso pra ninguém. Começa devagar, 2 vezes por semana. E aí, de repente, Andressa, na hora que você, lá na frente, você já estiver fazendo pole dance, e aí você já emagreceu aí, de repente, mais 15 quilos. Entende? O seu metabolismo, por você estar fazendo qualquer atividade, ele já vai estar mais acelerado, já vai te permitir, de repente, comer alguma coisa a mais sem ficar com consciência pesada, o que é muito bom, o que é uma recompensa pelo seu mérito,
entende? Uhum. E em determinado momento, se você já estiver, por exemplo, fazendo uma caminhada mais rápida, fazendo uma aula de dança de uma forma mais vigorosa, você vai perceber que a flacidez vai diminuindo, porque a sua musculatura vai reagindo. Olha só que coisa maravilhosa. Porque uma coisa é a pessoa perder peso, outra coisa é a pele cair, ficar com a perna fina e um monte de pele. Agora, se você tirar a gordura e colocar músculo por baixo, você diminui a possibilidade da flacidez. Só que não é assim de uma hora para outra. A gente tem que começar no começo, igual eu tô te falando. Começa com 2 vezes por semana. Aí daqui a 15 dias você passa para 3. Aí daqui a 1 mês e meio, talvez daqui a 2 meses, é que você vai cogitar passar para 4 vezes. Mas não preocupa com isso agora. É um dia de cada vez, um passo de cada vez, tá, Andressa? Agora, um conselho que eu quero te dar. Você me falou sobre a questão da alimentação e só para finalizar aqui, Andressa, que o tempo passa voando, tá? Você vê aí que a gente vai falando de coisa boa, vai trazendo esses toques, essas dicas. Quando a gente assusta, o tempo voa, tá? Eu tô olhando aqui é porque o meu relógio tá ali na parede, eu preciso... Mas, então, Andressa, para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. O que você achou desse ponto de vista que eu tô trazendo para você hoje sobre atividade física? Não atividade cansativa, a atividade que é sua amiga. O que você tá vendo agora? Então, a atividade física, eu sempre tive essa dificuldade, né, Diogo? Essa dificuldade aí eu sempre tive de... Sabe o que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando? Sabe uma coisa que eu tava pensando? Talvez o meu cérebro ele trabalha contra. Porque eu vejo muitas pessoas que falam que faz academia, né? Fazem musculação, enfim. Tem aqueles né? Aquele corpão, aqueles músculos lá, tudo bonitinho. Daí fala assim, que quando para de ir, eles perdem essa massa magra, não sei como é que fala, enfim. É massa magra. Não né? é bem então, por tipo aí, assim, não. eu acho que meu cérebro trabalha contra, porque eu fico pensando talvez nessas coisas aí. Isso é uma informação errada, Andressa, porque para você chegar nesse ponto de você ter massa magra em excesso e perder, você já tem que ter ganhado muito, mas muito músculo. Não é o caso, entendeu? Então, se você começar a fazer uma simples caminhada, o seu músculo da perna já vai reagir. Se você começar a fazer uma aula de dança um pouquinho mais vigorosa, ou seja, bem animada, pulando bastante e tal, já vai reagir. E esse é o tipo de músculo que você não perde, Andressa, sabe por quê? E eu vou te explicar aqui agora. Isso aqui imagina como se fosse uma linha. Isso aqui é a sua média de musculatura. Uma pessoa que faz atividade normal, só as coisas do dia a dia, sobe e desce escada, anda bastante, limpa a casa, faz um monte de coisa. Essa é a massa magra de uma pessoa normal. O sedentário está abaixo da média. Entende? Então, se você começar a se exercitar 2, 3 vezes por semana, você vai vir aqui na média e vai, de repente, subir um pouquinho acima da média. Ou seja, para quem estava aqui embaixo e veio para cá, já é um baita resultado. Sim, com certeza. Agora, essa pessoa, igual você falou, que pode ser que ela comece e perca, é a pessoa que a média está aqui, ela está lá em cima. Aí, quando ela para de treinar, ela vem aqui embaixo. Mas ainda assim está muito melhor do que quem está na média, entendeu? Sim. Então, sim, existe uma perda, mas é para essa pessoa que está num nível lá em cima. Não é o nosso caso, você não precisa preocupar com esse fantasma agora, tá, Andressa? E aí, para fechar o raciocínio, eu vou te fazer novamente a pergunta. Com esse tipo de visão que eu trouxe para você, de começar leve, 2 vezes por semana, ali, fazer desse momento um momento de interação com um dos seus filhos, com alguma amiga. Não precisa ser a mesma pessoa todo dia, essa pessoa não tem que ir com você todo dia. Mas uma possibilidade para que você torne esse momento o mais prazeroso possível. Imagina o prazer de você ter um bate-papo com a sua filha durante 45 minutos, só vocês duas. Isso é uma coisa maravilhosa. É verdade. Entende? E você tem que tentar unir... E é bom que já leva eles para essa vida, né? Exato. Já, e com já certeza, trabalha isso com eles. Isso, né? Exatamente, Andressa. É unir o útil ao agradável. Pensando dessa forma, aí eu te faço a pergunta agora novamente. Como que está a sua visão agora, depois da gente fazer esse esclarecimento, sobre a iniciação da prática da atividade? Já não está bem melhor? Com certeza. Eu acho assim, que quem tem dificuldade nessa questão de exercício físico, é bem difícil, né? É bem difícil de introduzir. Mas igual você falou, tipo, a caminhada, porque quando a gente pensa em exercício físico, a gente já pensa no exaustivo, né?
Aquele que você Não vai precisa. fazer vai sair toda, né? Toda acabada, Não. enfim. Então, é igual eu sempre falo, é uma coisa que eu quero introduzir na minha vida, tá? O exercício. Achei que essa forma que você colocou, tipo, eu não tinha pensado ainda de chamar a criançada, vamos lá comigo, dar uma caminhadinha, né? Vamos conversar, enfim. Não tinha, juro, eu não tinha pensado dessa forma ainda. Eu achei que foi uma dica, ó. Amei essa dica, viu? Show de bola. Amei. E aí, Andressa, na verdade, independente da atividade, a ideia principal que eu quero te passar aqui pra gente fechar, que o nosso tempo já tá estourando, infelizmente, é justamente essa, de que é possível você viabilizar dentro do que você tem, dentro do seu ambiente. Então, imagina, você é uma mulher que tem 6 filhos. Vamos utilizar isso para uma coisa boa. Agora, para aquela mulher que às vezes não tem filho ainda, é mais fácil ainda, porque ela tem mais tempo. Né? De repente ela vai convidar a mãe dela, vai fazer uma ou outra atividade com, às vezes, o esposo. E para as mulheres que estão solteiras, aí talvez a tranquilidade é maior ainda. Mas sempre existe uma possibilidade. A questão toda é você fazer essa reflexão e levar isso aqui para os nossos ouvintes, os nossos amigos. A gente que coloca os obstáculos, né? A gente que coloca... tentar tirar aí esses fantasmas, tirar essas crenças limitantes e mostrar que a melhor forma de começar é começar da forma fácil. Comece de uma forma fácil. Aí daqui a um mês, Andressa, nós vamos ter outra conversa. De repente eu vou falar, Andressa, e aí, como é que foi? Você marcou o dia? Começou? Isso eu vou ir te acompanhando aí agora. E você arrumou um amigo que vai te cobrar. Mas eu te falo assim... Pode deixar. Aí eu vou conversando com você, vou falar, e aí, Andressa, marcou o dia? Como é que foi? Como é que foi os primeiros dias? Aí daqui a um mês, que passa rápido, aí a gente vai falar. Aí você vai falar, não, Diogo, senti a diferença, gostei, tô percebendo que já deu uma mudada. E aí uma coisa que vai se alimentando, entendeu? Sim. Andressa, então é isso, eu fico feliz de ter realmente conseguido te ajudar. Precisamos conversar mais, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Te agradeço imensamente pela presença, por ter mostrado para essa galera, para os nossos seguidores, que as possibilidades estão aí ao alcance de cada um, mas o principal é a vontade de fazer a diferença, a vontade de mudar, Andressa. Esse aqui é o principal. Então, Diogo, quero agradecer o convite, amei. Minha primeira live tá morrendo de medo, mas você, ó, muito top, foi uma conversa muito gostosa, tá? Eu adorei, eu quero que você me cobre, viu? Pode me cobrar que eu quero que você me cobre. Que bom, vamos lá, Andressa, pode ter certeza. E aí, assim como eu vou dizer para você, eu vou dizer para os nossos seguidores aí. Se inscrevam aqui no meu Instagram, galera. Eu tô fazendo essas lives semanalmente. E aqui no Instagram eu deixo algumas aulas também, mas lá no meu canal do YouTube você vai encontrar diversas aulas falando sobre metabolismo, sobre alimentação, sobre treinos, sobre sono, sobre estresse, tudo o que pode te ajudar a transformar sua realidade. Vai estar lá para te ajudar, acesso gratuito. Entra lá e assista o conteúdo, curta, compartilhe. Se não é para você, de repente você vai assistir um conteúdo que pode servir para o seu irmão, para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para o seu filho. Então você aprendendo, você pode ajudá-los a atingir o resultado também. Porque muitas vezes não é a gente que passa por aquilo, mas é a pessoa que a gente ama também, né, Andressa? Então, dessa forma, eu convido vocês a assistir, porque esse conteúdo gratuito que eu fiz é justamente para isso, é para ajudar de coração, é um presente que eu deixo para vocês. O link está aí na minha bio, né, na descrição do meu perfil, tem o link lá pro YouTube, e lá você vai ter acesso. E qualquer dúvida, podem sempre contar comigo, eu sou super acessível para ajudar todos, quanto for possível, tá, Andressa? Ótimo, Diogo. Valeu demais, agradeço mais uma vez a presença. Abraço e a gente se vê na próxima. Vamos falando. Vamos nos falando, Andressa. Obrigado.